Olá, amigos internautas, olá, amigos da Tropical FM, podcast canal aberto, novo formato começando nesse dia 15, nesse sábado, inclusive, trazendo sempre a nossa pauta especial, sempre com um convidado, sempre com assuntos diversificados. Mais um chegando por aqui. Tropical FM sempre evoluindo, sempre inovando. A Tropical FM trazendo mais essa novidade, mais esse podcast. O canal aberto já era aos sábados, continua por aqui em novo horário e você vai ter o nosso encontro todos os sábados, aqui através do departamento de jornalismo da emissora. Nossa primeira convidada está aqui do lado, inclusive está aqui, você pode conferir. Estamos recebendo para conversar, para ter assuntos, algumas pautas importantes com a psicóloga Susan Michele Lazzaretti. Tudo bem? Tudo certo, Elvis. Obrigada por esse convite. Fico muito feliz de estar podendo participar para falar aí sobre os assuntos voltados à saúde mental. E tem bastante assuntos, inclusive. A gente até separou aqui pontos, porque o leque é muito grande em relação à saúde mental que a gente tem no dia a dia e várias situações que a gente nem percebe. E a gente vai abordar isso daqui também. A Michele Lazzaretti, a Susan, como é conhecido, psicóloga, não é de hoje, faz tempo. Conta um pouquinho aí da sua formação, porque acho que é 6 anos aí, né? Eu tava contando agora, inclusive, o tempo passa tão rápido, né? Já faz 6 anos, então, que eu sou formada, iniciei trabalhando na forma organizacional, de psicóloga organizacional, e também em unidade básica de saúde, realizando atendimentos, ali fui ganhando experiência, até que firmei meu consultório. Hoje eu tenho os meus atendimentos voltados só para o particular, atuo aqui em São Carlos, mas também de forma online para todo o Brasil, fora do Brasil também. Olha só, temos aqui em São Carlos, então, o atendimento da Susan, né? Isso. E temos aqui o atendimento, então, disponibilizado, que a gente até depois podemos pontuar aí algum contato, alguma situação para que a pessoa possa procurar também. Agora, a saúde mental é a nossa pauta aqui, hein, Susan? Agora a gente vai ter que falar sobre isso daqui. Por exemplo, criança ferida. E a outra pauta vai ser relacionamento abusivo. Eu já vou trazer os 2 títulos aqui, porque são coisas, como eu pontuei no início, que são do nosso dia a dia, a gente não percebe. Primeiro, papai e mãe aqui um recado, né? Não é isso? Na verdade, o que a gente vai explanar aqui, né? Tu tinha me perguntado sobre tantas demandas emocionais, hoje sobre ansiedade, e a gente vê algumas pessoas com alguns transtornos, com tentativa de suicídio, e todo mundo já está mais atento para essas questões da saúde mental. E tu me pediu, mas como é que começa, como é que controla? Nem tudo vai ser criado na infância, tá? Tem coisas que vão ser desenvolvidas e não vão ter a ver, sim, com a criação familiar. Certo. Mas grande parte vai ser justamente durante a nossa infância e adolescência, nessa construção do sujeito, que a gente vai formulando como a gente se olha, a nossa autoestima, a nossa confiança, o nosso senso de estar seguro. Afinal de contas, quando a gente é criança, quem nos dá a sensação de segurança? Me responda, Elvis. Quem pode nos proporcionar essa sensação? Temos o pai, temos a mãe. Isso, os responsáveis, não é mesmo? Mas principalmente, então, pai e mãe, que é geralmente quem tá ali no dia a dia. Se eu não encontro no meu lar essa paz, essa segurança, esse amor, a certeza de que eu sou amado e importante, ali a gente pode começar o desenvolvimento de grandes problemas. Por autocobrança, por não se sentir importante, pode gerar essa ansiedade, depressão, enfim, tantas coisas possíveis. Por isso que quando tu falou recado aos pais, é importante que a gente entenda que nós, pais, somos seres humanos e a gente não vai acertar em tudo. Longe disso, é natural que a gente cometa erros, né? Mas a gente precisa, pelo menos, tentar eliminar as grandes situações, que são quais? Os tipos de violências, desde a violência psicológica, daquela verbalizada, que é a mais comum, né? A mais tradicional. É extremamente comum. As pessoas vão pensar de uma forma mais rápida para a violência onde existem agressões. E de fato, é algo muito grave. Mas nos detalhes também acontecem violências que ficam marcadas para o resto da vida. Então, dentro desse ambiente familiar, é importantíssimo que exista educação, respeito,
respeito na fala, no diálogo, que exista essa proteção, que não existam xingamentos não da cobrança. Cobrança vai existir, mas o xingamento através, às vezes até de um bullying. Onde que acontece o bullying? É na escola? Às vezes acontece dentro de casa. Isso é muito triste, não é, Alves? E praticado pelo próprio pai e pela própria mãe, até usei o termo gatilho na nossa prévia, em relação àquilo que a gente fala e não percebe. E não percebe. E geralmente não tem uma maldade. Mas veja, uma comparação. O filho do vizinho, ele tira sempre tal nota na prova. O que você está ensinando ao teu filho? Hoje em dia, para os adultos, a gente fala muito, não precisa se comparar, você é a tua própria referência. Mas a gente aprendeu lá na infância que eu tenho que estar num parâmetro comparativo. O que vai trazer isso para a criança, por exemplo, para frente no caso? Porque lá quando adulta, isso vai refletir, vai ter essa consequência. E você tem atendido bastante nesse sentido. Sim, olha um exemplo bem simples, né? Se na infância a gente comparou, e não que é uma regra, tá? Mas vamos entender que grande parte da população vai ter essa reação futura, tá? Se eu comparei as notas, se eu comparei, o fulano joga bem futebol e você não, pode ser que na vida adulta a gente comece também a se questionar e fazer comparações acerca de, mas o meu amigo já se formou e tem um carro e uma casa. Eu ainda não tenho. Então eu estou atrasado. Só pode que é isso. Só pode que eu estou errado. Ou eu não estou indo bem como deveria. Porque eu olho a margem do outro enquanto sendo aquela realidade, né? Eu tenho a minha régua. Eu tenho os meus parâmetros. Eu tenho as minhas condições. E nós temos o nosso tempo que é diferente um do outro, né? Acaba sendo muito diferente, né? E isso é comparativos, então, relacionados a bens, relacionados a competências, relacionados ao trabalho. Mas o que às vezes a gente não compara tanto e o que a gente deveria, então, analisar mais é sobre felicidade. Será que hoje eu estou feliz? Eu tenho o que eu preciso? Às vezes a gente não olha para o outro e diz, eu quero ter a felicidade e a alegria do Elvis. Às vezes eu olho, mas eu queria ter o carro que o Elvis tem. Ou ser radialista, locutor. Mas se baseando no outro sempre, nunca na pessoa, nunca em si mesmo, né? Não acreditando em si mesmo, nesse sentido, né? Isso. É aí que estoura toda essa questão que a gente falou do pai e a mãe lá naquele gatilho de quando criança, né? Isso. E o pai e a mãe, o que tem que fazer naquela época para não causar esse problema todo que vai estourar para frente? Né? Sim, algumas orientações então mais práticas, né? É importante que você saiba segurar a mão, não só no sentido físico, né? Exato. Mas que você esteja disponível para o seu filho. Que você entenda que ele é, sim, uma preciosidade. Eu vejo algumas pessoas falando sobre o medo, que não é para tratar filho que nem rei. E, obviamente, vão exigir normas, regras. Mas ele precisa saber o quanto ele é amado. Quando a gente passa a ter dúvida sobre eu ser importante ou não, ser amado ou não, eu posso passar a querer validações o tempo inteiro. Buscar validações nas coisas, nas pessoas. Sabe aquela criança que não vê a hora de talvez ter um elogio? Porque não tá recebendo? E às vezes busca no primeiro estranho que aparece? Que quer um elogio, que quer um afago, que quer um carinho. Sim. Então que a gente não crie crianças carentes nesse sentido. Com a atenção que a gente dá aos nossos filhos, a gente já tem um ato de amor. A atenção, o tempo de qualidade, os elogios, obviamente, parabenizar, elogiar. Me quando era, faz o quê, então? Eu não posso falar que errou? Pode falar que errou, com toda certeza. Mas é a forma, que tipo de palavra eu estou utilizando? Vou utilizar algumas coisas aqui de exemplo. Não, Elvis, tu errou isso, eu não acredito. Já te expliquei 10 vezes. Tu tem o que na cabeça? Presta atenção aqui. Que coisa! Assim você não vai pra frente. Assim tu não vai ser nada na vida. Sempre pra negativo, né? E essa frase? Assim tu não vai ser nada na vida. Tu entende o que gatilho que pode gerar isso? E isso vai em anos, né? A infância toda ouvindo da mesma forma. O pai e a mãe vão ter o estilo ali, daquela forma que eles atuam. E não vai mudar, né? Não vai mudar. A hora é agora com essa orientação. Para o pai, para a mãe de agora. A própria Susan, inclusive, né? Recentemente, mãe. É uma forma de você encarar, uma forma que você esteja presente. Seria esse o recado, Michele? Sim, ser presente, mas também estar bem para poder cuidar. A maioria dos erros cometidos
são também porque a gente não tá bem curado, Elvis. Curado, o que eu digo? Às vezes, na nossa infância, também nos faltou certas coisas. Também fomos negligenciados. E aí? Conduzir a maternidade, a paternidade também pode ser um desafio. Nesse caso, a orientação é que também os pais busquem, por exemplo, uma terapia, para que estejam de bem, alinhados com o seu passado, alinhados com a sua criança interior, que pode estar ferida. A gente usa esse termo, mas entendam, o que a gente vive na infância não fica na infância, a gente carrega junto com a gente, né? Se a pessoa, então, estiver bem, vai ser mais fácil conduzir os relacionamentos, seja com o marido, com o companheiro, com a companheira, com a vida e também com seus filhos. A questão é de cuidado, né? Certo. A relação, então, fica nesse sentido aqui. Nós temos, então, aquele pai, aquela mãe que relacionou esses gatilhos que hoje proporcionam àquela criança hoje adulta esses negativismos, né, que a gente vai dizer. Sim. Tanto o pai quanto essa pessoa, hoje adulta, ela pode procurar a terapia, o atendimento. Com toda certeza. E pode reparar isso, né? Sim, até porque se a gente não teve esse aconchego e esse colo enquanto crianças, hoje, quem precisa dar esse reparo somos nós. Existe um movimento que geralmente eu faço em terapia, é que se te faltou, então, o elogio, hoje você é um adulto responsável por validar os teus esforços. Sabe por quê? Porque a gente fica esperando, mas minha mãe não me elogiou, por exemplo, né? E hoje eu conquistei uma coisa muito legal, uma coisa muito especial, e eu não me elogiei. Eu simplesmente disse assim, isso aí eu já tinha que ter conseguido antes. Ao invés, então, eu ter me elogiado. A gente precisa assumir o rumo da nossa história. A gente não vai aqui ficar só dizendo assim, mas eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim porque foi assim a minha criação, né? Claro que o nosso ambiente influenciou muito, mas hoje eu tenho responsabilidade de ser uma pessoa que me agrada, de ser uma pessoa que me faz bem. Para isso, a gente tem que se atentar à conversa interna, aquilo que passa dentro da nossa cabeça. Qual fala eu tenho quando eu conquisto algo? Qual fala eu tenho quando eu cometo algum erro? Quando eu dou uma raspadinha no meu carro? Quando eu fui fazer uma comida e ficou muito salgada? Qual cuidado eu tenho comigo ao cometer erros? Eu sou pacienciosa? Eu sou tranquila? Eu me acolho? Eu digo assim, acontece. Ou eu digo assim, eu não acredito de novo? Não. Isso vai minando, né? Porque acaba criando, né, um ambiente em si mesmo, né, de negativismo, né? De crítica, de autocrítica, sim. Que não se aceita, que é inferior, né? Inferioridade nesse sentido. Sim. E quando nós nos sentimos inferiores, também é a porta de entrada para entrar num relacionamento que seja abusivo, que não me trate com o respeito que eu mereça, aceitar talvez estar num trabalho onde não reconhece a minha competência e assim por diante. Acaba se diminuindo, né, minha gente? Estamos recebendo aqui no nosso podcast, canal aberto aqui pela Tropical FM, nosso canal do YouTube, o qual você pode, claro, sempre se inscrever e saber sempre sobre as novidades nesse canal aqui da Tropical FM. A Susan Michele Lazzaretti, ela é psicóloga, atende aqui em São Carlos e tem atuado aqui desde os últimos 6 anos. Aliás, você falou em relacionamento abusivo, né, que é uma outra conversa nossa aqui. Já liga também, né? Olha como algo liga a outra, né? A consequência daquilo que você se reduz, se você acaba se fazendo uma autocrítica. Falamos aqui da criança ferida, que acaba repercutindo, tendo esse impacto quando adulta, em algumas situações da própria vida. Temos também o relacionamento abusivo. Aí há algo um pouco mais relação homem-mulher, casal, no caso, né? Sim, relacionado aos casais, exato, né? A gente faz uma conexão com essa questão de ter uma autoestima baixa, de não se sentir bem consigo mesma, porque geralmente pessoas assim têm um pouquinho mais de dificuldade de perceberem que não estão sendo tratadas conforme merecem. Certo. Por quê? Porque já tem um senso abaixo do esperado. Mas, claro, vão ter pessoas que talvez vão ter
tido uma criação muito boa e ainda assim, quando menos esperam, estão dentro de um mundo onde vivem coisas que não são legais e têm dificuldade de visualizar. E por que existe essa dificuldade? Dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, o parceiro ou a parceira, antes eu até te citei que isso pode acontecer da mulher para o homem e do homem para a mulher, mas a grande maioria dos casos, e as notícias são provas disso, Montam né? a cada dia que é a parte homem, né? Sim. Hoje, a maioria de relacionamentos abusivos envolvem o homem sendo abusivo, então, para com a mulher. A gente percebe um mundo que é fechado aos poucos. Ela vai se fechando para o mundo, para as amizades, às vezes até para o trabalho, e entendendo que o que ela precisa é daquela pessoa, através de várias manipulações que a gente vai abordando aqui, e acaba realmente esquecendo de si e das suas prioridades. Olha só, tem esse limite também, né, no caso. Mas é uma problemática atual isso, né? Sim. E daí, a gente já pensa naqueles casos mais extremos, que é o quê? A agressão da mulher com o olho roxo, e que de fato é algo muito grave, e é uma violência extrema, que vai além do físico também, sem dúvidas. Só que além desses casos onde existe a violência visível, física, né, praticada. aquela visível, verdade, Exato, né? Aquela que exato. demonstra no braço, no rosto, existem as humilhações, existe a violência psicológica, que é gravíssima também. E é nesses casos que as pessoas olham e dizem, meu Deus, mas eu não imaginava. Está normal, né? Não, olha É silenciosa, dá pra dizer isso, né? isso, Silenciosa. um casal lindo, feliz. Mas ele nunca te agrediu. Como assim? E às vezes é essa justificativa que a mulher tem também para se permanecer Exato. naquele Mas é relacionamento. o psicológico dela aí, no caso, né? Vamos citar alguns exemplos, então. A mulher tem esse relacionamento e ela acaba tendo algumas proibições. E não precisa ser de uma forma grosseira. Elvis, você não pode fazer aquilo, né? Porque é uma coisa um pouco mais visível daí. Às vezes pode ser assim, Elvis, eu não gostaria que tu fizesse isso, porque eu preciso tanto de você aqui em casa comigo. Aí o Elvis vai deixar de sair porque entendeu que eu tô com uma necessidade. Mas imagine essa situação, por exemplo, com uma mulher que quer fazer uma academia, que quer treinar, né? E esse marido fala que não se sentiria confortável porque lá talvez alguns homens possam assediá-la, e ele não quer que a mulher sofra com isso. E talvez então ela compreenda que ele está tentando proteger ela. E isso já existe toda uma manipulação dele querendo proibir. É só um exemplo. Ela não encarou como isso, né? Ela encarou como proteção. Pode ser que sim. Porque justamente a fala foi tão macia. Olha só, ele não grita comigo. Será que de fato é uma violência? Só que isso pode começar dessa maneira e exigindo que a mulher, então, não saia com as amigas, porque talvez ele sente falta dela, ou aquela amiga lá, ela vai te levar para o mau caminho, amor, olha, confia em mim. Então a gente reduz as amizades, reduz as saídas, tem grandes chances também dessa pessoa vender uma ótima imagem na sociedade, de bom pai, de bom companheiro, olha que trabalhador. Aí fica mais difícil ainda aquela mulher ter um movimento de dizer, não, mas ele faz isso comigo. Não, como assim? Ele? Tão educado, tão querido, tão prestativo contigo. Ele te leva e te busca nos lugares. Entende o quão difícil é também para a mulher entender que aquilo é uma violência, se às vezes ela é velada. Só que isso é diário, corriqueiro. Uhum. Eu até mencionei antes, silenciosa, né? Uma violência silenciosa que a própria mulher acaba não percebendo nesse sentido aqui. Por isso a gente pontuou aqui relacionamento abusivo, não é só violência física, como a gente tem em muitos dados e fatos aqui no dia a dia, até na programação da Tropical FM. Mas essa daqui é uma questão que acho que a profissional Michele percebe a cada atendimento, em que a paciente talvez nem perceba que está nisso, né? Com toda certeza. A gente vai questionando e vai vindo essas falas. Eu citei a academia, por exemplo, Um exemplo. mas vamos citar as redes sociais. A gente vê hoje
uma tensão muito grande voltada às redes sociais, com alguns casais que não têm, obviamente, uma comunicação expressiva, uma limitação sobre o que é o certo e o que é errado, o que é saudável para ambos. Não é que existe uma regra específica para todos os casais. Vocês, dentro das suas peculiaridades, podem definir Liberdade de cada isso, também. o que é saudável ou não. Mas veja bem, olha um exemplo. A minha paciente citou que o companheiro dela tem o perfil do Instagram aberto, segue todo mundo, curte a foto de todo mundo, mas o dela precisaria ser fechado. Aquele perfil onde as pessoas têm que solicitar. Não sei se todo mundo tem conhecimento, né, sobre o Instagram. Solicitar para ver. E geralmente ele não gostaria que homens vissem as publicações, mas não porque ele desconfia dela. Não, é porque ele não confia nos homens, porque os homens são muito atirados. Entende? Então não é por ela. Mas daí isso faz com que ela tenha o perfil fechado, que nenhum homem possa segui-la, porque, né, ele quer o que é dele, ele não quer que ninguém mais veja. Mas ele pode. Ele pode. Oxi, tem uma diferença aí, não é mesmo? Exato. Por que que isso pode acontecer? Mais uma privação aqui. Mais uma privação. Na verdade, vai cortando as asinhas da pessoa para que ela entenda que existe uma submissão. Para que ela tenha que seguir uma regra. E quando ela discorda, meu Deus, mas você gosta de arrumar briga? Olha só, a gente tava tão bem no nosso relacionamento e você querendo arrumar confusão. E joga contra ainda, Uma né? manipulação novamente. Isso, na verdade, lembrando que aqui a gente pontuou que é do homem para a mulher, mas tem o contrário também. Com toda certeza. Tem o contrário, tem algumas questões. Falamos um pouco mais voltado do homem para a mulher, porque hoje as estatísticas são maiores, e tu mesmo me relatava quantas situações de término onde existe feminicídio. O homem vai e mata a mulher porque não houve uma aceitação desse término. Então imagine que violência essa pessoa já não vivenciava dentro de casa, durante esse relacionamento. São situações aqui, né, minha gente, que a gente pontua pela realidade, né, e é o que a gente está abordando aqui nesse sentido do relacionamento abusivo, que é algo muito diário, né, é muito comum, e a própria Michele tem esses atendimentos e compartilha conosco por aqui nesse podcast em relação a essa experiência como profissional também, né? E dentro disso tem muitos outros também, né, Michele? Nesse sentido. Muitas situações. E para você entender se de fato o teu companheiro, né, a tua companheira é alguém que quer o seu bem, é alguém que sabe conduzir o relacionamento, por que não então chamar para uma conversa? Vamos fazer o seguinte, eu vou expor o meu descontentamento, que isso é uma coisa maravilhosa, vocês devem fazer isso dentro do casal. Porque daí é o diálogo, né? Isso, mas se eu perceber que toda vez que eu exponho um descontentamento de forma educada, de forma tranquila, o meu companheiro ou a minha companheira reage sempre de forma evasiva, ou então sempre inverte a culpa para mim, toda vez eu que sou louca, eu que não tô entendendo a situação, você comece a estranhar, comece a entender que você chamou para uma conversa educada, madura, que as pessoas precisam ter, informando o descontentamento. Quando alguém se importa com você, ela não vai querer que você siga descontente num relacionamento. Olha só, uma dica aí. Aliás, o diálogo também é importante não só em todo tipo de relacionamento, né? Nesse caso aqui a gente está abordando relacionamento abusivo. Até na questão lá da criança ferida, né? Que é o principal, né? Inclusive depois de adulto também, né? Voltando um pouquinho. Bem lembrado. Agora eu me recordei. Tantos pacientes, né? Exato. A gente escuta cada situação peculiar. Tantas dores. E eu vou compartilhar sobre a dor de ser enganado. A dor da mentira. Olha. A gente tenta minimizar algumas dores, principalmente das crianças. Isso é curiosa. Com mentira. Dizendo assim, não, mas tal coisa, e daí a gente conta uma história mágica, né? E claro, pessoal, eu não quero acabar com a mágica que existe em certas ocasiões, mas me entendam que às vezes a realidade pode ser contada para aquela criança, por mais que talvez vai... um exemplo. O papai tá saindo para ir trabalhar, né? E daí, ao invés de dar o tchau, não, mas a criança vai chorar. Peraí, deixa eu esconder ela aqui e não vou mostrar que o papai tá indo trabalhar, porque eu não quero que ele chore, né? Exato. Mas talvez seja importante lidar com a frustração do papai, mas ele volta. Agora, se ele sumir, meu Deus, sumiu! E não apareceu. Esse é um exemplo tão pequenininho, tá? Mas
Eu acho que Mas é diário. com a minha fala, vocês já vão se ligar sobre algumas mentiras contadas, que às vezes a intenção é muito boa, mas que não são uma necessidade e podem impedir também a criança de ter alguma frustração, que é necessário, Também. né? Mas pode gerar um pensamento de engano. Você me enganou. Você me enganou. Eu pedi aquilo e não era verdade. Olha só, e ela cresce com aquilo, né? Aham. E muitas vezes a Michele passa a fazer para o seu filho depois, né? Passa aquele que era filho, se criou com esses gatilhos, Sim. acaba praticando com o seu filho, com a sua filha. Claro, porque veja, quando a gente é criança, o nosso mundo é o pai e a mãe e é o que eles nos ensinam. É nítido que a gente sabe quando uma criança faz um movimento que parte de um exemplo familiar. A gente consegue ter essa visão, olha, fulano é assim. Na maior parte das vezes a família tende a ser assim. Não é que é regra, vão existir casos e casos, mas geralmente é assim que funciona. Então, se eu entendi que isso é o certo, se é o certo eu oferecer água para minha visita, eu, enquanto adulta, eu vou desenvolvendo esse jeito de, não, eu vou ofertar água para minha visita. Agora, se lá em casa ninguém nunca ofertou nada, nem puxavam a cadeira pra pessoa sentar, né? Eu não vou geralmente ter esse comportamento, não é natural para mim. E as pessoas que vão ter esse comportamento saudável vão esperar de ti um comportamento saudável e vão estranhar caso não apareça. Mas você vai estar com a consciência limpa e tranquila porque não imaginava que aquilo era uma necessidade. E é algo natural, né? De se servir, de se agradar, né? No caso, Sim. nesse sentido aqui. Olha, a mente, né? A saúde mental, ela está em tudo, né, doutora? Porque assim, a gente apontou aqui 2 assuntos, mas o que passa em seu consultório em relação ao dia a dia, a nossa realidade, isso é muito amplo, né? Ontem mesmo, nessa semana, a gente contou com algumas situações desesperadoras de pessoas atentando contra a própria vida, por exemplo. Aqui mesmo na nossa região, São Carlos, Águas de Chapecó. É por aí, porque as pessoas no dia a dia estão nesse jeito, nesta forma. O que fazer para evitar isso? Em primeiro lugar, vão existir transtornos que a gente vai desenvolver e que a gente vai ter que tratar. Nem tudo a gente vai conseguir, talvez, evitar. Assim como certas doenças que a gente tem, né? E que a gente desenvolve no nosso corpo. Mas a gente manter hábitos saudáveis, aquilo que todo mundo já tá cansado de escutar. Uma boa alimentação, boas noites de sono, você num trabalho que você goste. Por quê? Se você não estiver num local, seja dentro de casa ou no trabalho, que seja saudável, você começa a ter problemas emocionais também. Porque gera desequilíbrio, gera frustração. Então, que você consiga se tratar bem, ter relacionamentos saudáveis, dormir bem, ter uma prática de atividade física, que ajuda aí muito a diminuição de ansiedade, diminuição de estresse, já é um meio caminho andado. Mas veja bem, sentir que algo não tá certo, que os meus pensamentos estão muito negativos, que eu acabo sempre sentindo uma pressão extrema, ou até mesmo sintomas, uma pressão no peito, um suor excessivo, um tremor que antes não existia, eu acabo achando que todo local pode ser prejudicial para minha saúde, acabo me excluindo, não tenho bons relacionamentos, é hora de eu visitar um psicólogo, de eu realizar uma consulta, quem sabe até no clínico geral, para que ele avalie e talvez faça esse encaminhamento. Algumas pessoas precisam também do encaminhamento ao psiquiatra e existe ainda uma tensão, um preconceito sobre isso, mas é a mesma coisa que você vai no clínico geral, te encaminham para um dermatologista por ser uma questão específica de pele. Especialista, né? Especialista. Exato. Que você tenha o teu cuidado com o especialista, com pessoas que entendem o que você está sentindo e que não vão julgar o que você está sentindo. E é algo reparador. Você ir no lugar, entender o que está acontecendo e saber que existe um tratamento. E algumas pessoas fogem disso, da descoberta de que existe um tratamento. Isso é maravilhoso. É claro que ninguém gosta de descobrir a doença em si, o transtorno em si, mas saber que existe tratamento para aquilo que tanto me incomoda é aliviador, é tranquilizante. Então, que eu vá em busca disso para que eu consiga viver uma vida saudável dentro daquilo que eu gostaria de viver, dentro daquilo que eu acho que é pertinente.
Mas isso mudou bastante nos últimos anos, né? Ainda bem. Antigamente porque hoje a Michele, ela é procurada, assim como as demais profissionais da área, justamente por esta realidade que nós temos hoje, né? Antigamente não era assim. Tinha uma restrição e tanto, para ir ao médico simplesmente, né? Hoje para uma terapia, uma psicóloga, um psiquiatra que é encaminhado, hoje é cotidiano. E essa é a orientação também, né? Essa é a questão, no caso, né? Sim, que seja realmente um cuidado com a saúde. Não precisa ser algo extraordinário, né? Algo que a gente percebe um problema, assim quando a gente percebe uma dorzinha no dente, a gente vai no dentista, a gente pode ter essa flexibilidade, esse entendimento de vou me conduzir ao psicólogo, vou marcar uma sessão, porque entendo que algo não está bem. E talvez pode ser que seja uma questão corriqueira, uma questão que a gente consegue criar estratégias e lidar facilmente, outras vão precisar de um tratamento mais avançado, um pouquinho maior, mas existe sempre uma solução. Exato. A realidade tem profissional para isso, né? Saúde mental. Qual é o recado que a Susan Michele deixa? Aqui nós abordamos esses dois assuntos e é uma realidade que nós temos, né? A criança ferida, o relacionamento abusivo. Agora o recado final aqui pra gente, para quem nos acompanha aqui nesse podcast, até porque esse é o objetivo, é falar sobre uma causa e dar também aí a solução para ela, né? A orientação para tal, né? Perfeito. Eu quero deixar, na verdade, um recado carinhoso para quem está aí nos assistindo e posteriormente nos ouvindo também, né? Você merece viver uma vida saudável e feliz. Não se engane, se tiver acontecendo coisas que atrapalham, e não é uma vez ou outra, porque se for uma vez ou outra, é a vida normal, então. Vão existir problemas, vão existir situações onde saíram um pouco do nosso planejado e a gente precisa aprender a lidar com isso. Agora, se o teu dia a dia constantemente segue cheio de frustração, de desânimo, sem desejo de realizar atividades, sem desejo de viver a vida, de estar com as pessoas que você gosta, você precisa ter essa atenção contigo e esse cuidado de buscar uma ajuda, porque você é sim alguém especial, você é alguém que tem total condição e capacidade de viver uma vida feliz. E é isso que é o meu desejo, principalmente para quem vem até o consultório, que eu auxilio, né, com todo o conteúdo, com todo o processo científico que a faculdade nos permite ter, que são 5 anos de graduação, são mais 2 anos de especialização, e é esse aparato que eu trago para as pessoas, auxiliando com estratégias, mas quem faz a mágica acontecer não sou eu, é a pessoa que decide buscar essa ajuda, e ressignificadores, ter entendimento, porque algumas coisas aconteceram contigo e talvez você não merecia, e é por isso que a gente precisa entender que nós somos aquilo que a gente vai construindo, aquilo que a gente deseja para nós. E é possível sim mudar essa realidade. E qualquer dúvida tem o consultório, né? Aliás, as redes sociais da Susan também são bastante ativas nesse sentido, né? O próprio Instagram, né? Que lá tem todas as informações e orientações de contato também, de agendamentos também, né? Aqui mesmo em São Carlos, tá bom? Susan, obrigado pela sua vinda. Deixar aquele recado final aqui para o nosso primeiro podcast aqui do Canal Aberto. Aliás, você foi a primeira, então, na nossa participação por aqui. Muito obrigado, então. Eu que agradeço, Eves, que orgulho de ser a primeira pessoa, então, a participar desse podcast, que siga nesse ritmo, falando sobre vários assuntos, mas sempre contendo aí o assunto da saúde mental, que ele é tão relevante e tão especial. Legal. A Susan Michele Lazzaretti, psicóloga, nossa convidada aqui, Canal Aberto, e que vai ser assim, nós teremos um bate-papo aqui pelo nosso canal do YouTube, o qual, relembro, você pode se inscrever, né, e ser aí notificado sobre os nossos conteúdos aqui que a gente vai estar disponibilizando, mas também através do nosso 97.7, o Canal Aberto, que era sempre aos sábados pela manhã, vai ser ao meio-dia sempre na 97.7 lá, para você que gosta do radinho também. Canal Aberto e o podcast ficando por aqui neste sábado, dia 15 do mês de março.